Fala galera do Arena do Gol TV, estamos aqui novamente com o nosso programa de futebol. Para você que gosta de futebol, você que é amante do futebol, nós estamos aqui novamente com a equipe Arena do Gol TV. Aqui presente com a gente Rogério Gonçalves, Gilson Souza. E antes de tudo, eu queria falar sobre o nosso patrocinador, que é a Gráfica Ganesha. A Gráfica Ganesha que confeccionou as nossas camisas do Arena do Gol TV, como vocês podem ver. É de primeira o trabalho do seu Ari. Lá é o seu Ari, que é o cara, né, na confecção. E para você que de repente está precisando de uma gráfica aí, para poder fazer alguns chaveiros, caneca, copo, enfim, para eventos, festas. Entra em contato com a gente, entra no nosso direct, que a gente vai estar passando o contato desse grande profissional, desse profissional que faz um trabalho primoroso e fez pra gente essa camisa que vocês estão vendo, maravilhosa, que é a Gráfica Ganesha. Você que quer fazer algo de qualidade, é só entrar em contato com a gente e procurar a Gráfica Ganesha, que você vai ficar muito satisfeito com o trabalho do seu Ari. E aí, rapaziada, boa noite pra vocês. Gilson, primeiramente, Rogério. Eu queria falar com vocês agora de um clube de futebol que está nascendo na Tijuca e tá dando o que falar, né? Que é o Futebol Clube Tijucano. Recentemente agora, né? Não tem nem uma semana. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Esse é o manto, novo manto sagrado lá da Tijuca. Futebol Clube Tijucano, que há poucos dias participou, né? De um campeonato muito legal, que foi o Carioca Kids 2025. E eu queria que você falasse, Gilson, um pouco desse campeonato e qual foi a experiência que você teve com esse campeonato, as crianças, né, envolvidas no projeto aí, e o que você pôde tirar desse campeonato para cada uma dessas crianças e para você como profissional, como técnico do time. Primeiramente aí, estamos juntos, Hudson, Rogério Gonçalves. Foi uma experiência excelente, né? Porque o Carioca Kids é um campeonato diferenciado, uma visibilidade boa, enorme. E os garotos se amarraram muito. Os pais, então, mais ainda. Nós jogamos o Sub-7, né? Primeira semana, e na segunda semana, foi o final de semana agora, de domingo, jogamos o Sub-6, onde fomos até a semifinal, né? Infelizmente. Mas foi muito gratificante e o campeonato foi excelente. O Arena do Gol TV pôde, nos primeiros jogos, estar lá presente, né? E realmente gostei muito da estrutura, gostei muito da organização do evento, do campeonato e da participação do Futebol Clube Tijucano. Agora eu queria te fazer uma pergunta, para quem tiver interessado em colocar o seu filho aí para treinar num clube que tá nascendo aí na Tijuca, né? Que a Tijuca não tem um clube de futebol. Eu queria saber o limite de idade, qual a idade mínima e a idade máxima. Então, lá treina meninos e meninas também, né? De 4 a 14 anos. Essa é a faixa etária. Para iniciar com 4 e até 14 anos. E como é que são feitos os treinos? Quais são os dias dos treinos, os horários? Toda segunda, terça e quinta-feira, a partir das 17 horas até as 19 horas. Então, para você, pai, mãe, que quer colocar o seu filho aí para jogar um futebol, para aprender a jogar futebol e também outras coisas, porque eu conheço bem o projeto do Futebol Clube Tijucano, ele é atrelado aqui com a gente do Arena do Gol TV e a gente visa não só, né, o futebol em si, mas também preparar essas crianças para a vida, né, em relação à educação, enfim, estudo, orientações. Inclusive, o clube agora também vai ter psicólogo para as crianças. Então, realmente, para você que não conhece ainda o trabalho do Tijucano, entra lá nas nossas redes sociais, né, Gilson? Isso aí. Do Futebol Clube Tijucano, no YouTube, no Instagram, para poder estar vendo aí lá o nosso trabalho. E quiser conhecer também, né, num dia de treino aí, dos horários que o Gilson falou, você vai lá conhecer de perto a estrutura. E qualquer coisa é só entrar em contato com a gente aqui no Instagram. Beleza? Rapidinho. Boa noite, Gilson. Boa noite, Dinho. Eu queria pedir para vocês aí que querem patrocinar o Clube Futebol Tijucano. No momento, nós precisamos muito de uma quadra, de um espaço físico aqui, mais embaixo aqui, para poder a gente
tá desenvolvendo melhor o trabalho, tá podendo agregar mais, tá podendo crescer, tá podendo trazer mais crianças. E você que tem uma quadra e pode ceder ao Futebol Clube Tijucano, nós estaríamos muito gratos, porque nós queremos que o trabalho cresça ainda mais, né, Gilson? Até mesmo campo, né? Até mesmo campo. Se tiver um campo também, vamos agradecer. E com certeza seu nome será gravado, a gente vai estar sempre falando e seremos muito gratos. E as crianças também, né, Gilson? Porque as crianças, né, são a melhor parte disso tudo. Ver as crianças felizes, ver as crianças se também divertindo. Querendo nos patrocinar, né, de alguma forma, tanto de material, o que seja, mas que queira patrocinar o Tijucano, vai ajudar muito. Entre lá no nosso direct do Instagram do Futebol Clube Tijucano ou do Arena do Gol TV e pode chamar um da gente. Geralmente quem vê esse lado, para não sobrecarregar muito o Gilson, pode ser eu, o Rogério Gonçalves, ou Hudson Gonçalves, ou o Daniel, que não tá aqui, o Daniel Costa também, que faz parte desse projeto. Bem lembrado, hoje está faltando um membro da equipe aqui, que é o Daniel Costa, e fica aí o recado para você que puder ajudar a gente com essa parte aí de conseguir uma quadra ou um campo para a gente estar desenvolvendo ainda mais o trabalho do Tijucano Futebol Clube, né, que, por sinal, está chegando aí a mais de 80 crianças no projeto, né, os pais apoiando aí, porque sabe que é um trabalho sério, um trabalho de dedicação, um trabalho que é muito promissor e tenho certeza que vocês vão ouvir muito mais aí falar sobre o trabalho do Futebol Clube Tijucano. Beleza? E agora eu queria falar com vocês sobre um campeonato que está acontecendo, né, pela primeira vez, que está dando o que falar, que é o Mundial. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando desse Mundial de clubes aí, dos times brasileiros em especial, né, que tem muitas polêmicas em cima dos times brasileiros em relação aos times europeus, que há um abismo entre um futebol e outro. Eu queria ouvir a opinião de vocês aí a respeito disso. Eu acho que foi quebrado esse paradigma, né? Que existia um abismo muito grande entre clubes brasileiros e clubes europeus. Nós demonstramos que não tem. Nós demonstramos que o futebol sul-americano é um futebol muito difícil pela jornada que nós temos, né? Começamos com o campeonato regional. Logo, mal acaba o campeonato regional, já entra o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, os que vão para Libertadores, os que vão para a Copa Sul-Americana. E com isso, nessa brincadeira toda, eu vejo muitas polêmicas, né? Em torno de repórteres brasileiros, repórteres lá de fora, menosprezando o nosso futebol. Que infelizmente é muito triste você ver um repórter brasileiro menosprezar o futebol brasileiro, com o calendário que nós temos, com a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, com a dificuldade que é a Sul-Americana, com a dificuldade que é a Libertadores e até mesmo a sobrecarga que é o Campeonato Regional. Então, eu estou muito feliz em ver os times brasileiros se saindo bem, apesar de alguns jogos, alguns times terem, na minha opinião, ter jogado um pouco abaixo, mas nós mostramos que aqui o futebol sul-americano é muito forte. Você vê, assim, o primeiro exemplo que eu quero dar todo mundo imaginou que não vou falar nem do Chelsea agora, vou falar do Bayern, que o Bayern fosse golear o Boca Juniors, e não foi isso que aconteceu, e o Boca Juniors ainda fez um golaço com o Merentiel, que é a única bola que ele teve nos pés, ele mostrou a qualidade do futebol sul-americano. Realmente foi um golaço mesmo. Pena que o Boca Juniors não deu continuidade aí no campeonato, mas a gente sabe que é uma grande equipe, né? E eu queria saber de você, Gilson, a tua opinião, até como técnico, que é o técnico do Futebol Clube Tijucano, né? Tem uma visão aí mais apurada a respeito dos times brasileiros, né, nesse grande mundial aí. Então, eu falo não só dos times brasileiros, mas dos sul-americanos em geral, né? Assim como o Rogério citou o Boca Juniors. Também tem o River Plate também que tá lá. E junto com os times brasileiros estão fazendo história nesse Mundial. É o primeiro Mundial, mas os times sul-americanos estão mostrando que a força não é só da Europa. E os times europeus, para todo mundo, são os melhores do mundo, mas não é. Eu sempre falei isso, que os times sul-americanos, se caísse qualquer competição com um time europeu,
até mesmo, né, se não fosse no Mundial de Clubes, mas está sendo lá, fosse em outra competição, os times sul-americanos se sobressairiam não em vantagem, né, mas bateriam de igual para igual. O jogo que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, foi algo assim para entrar na história, né? Botafogo muito atento ao jogo, marcação em cima. Nos primeiros 10, 15 minutos, assim, mais ou menos, o Paris Saint-Germain ali meio que dominou um pouquinho, mas depois eles viram a força do Botafogo e ficaram surpresos, né? Com o desenvolvimento do Botafogo contra eles. E o golaço aí, né, do Igor Jesus, que é uma pena aí, é uma joia aí do Botafogo, que vai estar saindo aí, né? Saindo. Agora eu queria que vocês falassem, eu falei no Botafogo, primeiramente, depois a gente vai dando continuidade nos outros times brasileiros, mas o Botafogo trouxe o Montoro, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do Montoro aí, entrou contra o PSG com muito estilo, né? Não se acovardou, não se intimidou. Eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham aí dessa contratação do Botafogo? O Montoro é um menino muito novo, muito jovem, com uma habilidade absurda, é um bom garoto, e se você souber trabalhar ele vai ficar cada dia melhor. E eu ouso falar que ele vai ser melhor que o Almada, hein? Esse menino vai ser melhor que o Almada, porque ele tem apenas 18 anos e a qualidade não se esconde do jogo. Já estreou no Botafogo agora nesse Mundial e não teve medo, não. Parecia que ele já jogava no Botafogo há muitos anos. Não é verdade, Gilson? A camisa não pesou, né? Não pesou, não. Se sobressaiu. Ele se sobressaiu a história do Botafogo, né? Ele chegou e mostrou que ele não foi uma contratação errada, foi uma contratação que vai agregar muito ao Botafogo, né? Até porque após o Mundial de Clubes, alguns jogadores vão sair e ele vai ser um daqueles que vão segurar uma vaga aí como titular. Além dele, né, falando de jovens promessas, essa contratação do Botafogo foi excelente, o Jair, né? O menino tem 20 anos de idade, mas ele já parece um veterano de 30, 40 anos. Joga muito bem. Joga muito, verdade. Encaixou legal com o Alexander Barbosa. Eu acho que o Alexander Barbosa ficou até mais solto, mais leve, jogando com esse menino, porque o menino ele é alto, mas ele é rápido, ele é muito inteligente, tem um bom passe, e é mais um que, depois do Mundial, tá vendido, né? Mais um. Ficou 6 meses no Botafogo. Né? Mas foram 6 meses que parecem 20 anos. É verdade. Tem muitos jogadores aí que estão jogando nesse Mundial que vão sair, né? Dos seus clubes. A maioria está sendo contratada aí. Acabando o Mundial, muitos clubes aí vão ficar sem seus principais jogadores. Botafogo que agora, né, nas oitavas de final, vai ficar sem o Gregory, que na última partida agora, pela experiência que ele tem, deu aquele mole ali no final, tomar aquele cartão amarelo e ficar fora de um jogo importantíssimo contra o Palmeiras, né? Eu queria que vocês falassem um pouco também aí de um outro personagem aí eu falo do jogo do PSG com o Botafogo, porque foi assim, aquele jogo em que todo mundo colocou a grande expectativa do Botafogo, né? Quer dizer, do time brasileiro com o time europeu. Sobre o goleiro John, que é um goleiraço também, né? Inclusive, eu acho que ele merecia até ser convocado para a seleção brasileira, né? Eu queria saber a opinião de vocês aí. O John vem agarrando bem, né? Não é de agora, né? De algumas competições, o Botafogo tem dado início aí esse ano. Ele tem se destacado bastante. Eu não sei porque ainda não teve uma oportunidade na seleção, né? Porque outros tiveram. É verdade. E ele tem mostrado que tá ali para poder vestir a nossa blusa da seleção, né? A amarelinha. Muitos chegaram depois dele e já estão lá. Ele não, ele já tá aí agarrando bastante tempo no Botafogo. Já era pra ele estar lá na seleção. Não sei por que ainda não foi, né? Nada contra, né? O Bento, que joga no Al-Nassr, mas não merece estar na seleção. Realmente, o John fez uma excelente partida, vem fazendo um excelente campeonato. Goleiraço. Como todo goleiro, tem um momento dele ali, né? Que às vezes ele toma um gol, a culpa não é dele, mas tem agarrado pra caramba. E, assim, acima dele, eu acho que
E o Bento tem falhado bastante. Acima dele, eu acho que só o Fábio. Só o Fábio mesmo que supera ele, apesar. Eu falo pela idade, né? Que o Fábio já tem quase 45 anos. Fábio E é um monstro, goleiraço. né, cara? Goleiraço. Infelizmente, não vão convocar ele por causa da idade, porque ele não tem repasse. Todo mundo sabe disso, que jogador para ir para a seleção brasileira é jogador de repasse. Exatamente. Mas o Fábio seria, para mim, o goleiro titular da seleção. Nenhum dos goleiros da seleção brasileira é melhor do que o Fábio. E o John era um dos 3 goleiros para a Copa. Com certeza. O John vem fazendo vem tendo uma regularidade, né? Ele não vem agarrando muito no Botafogo. Esse jogo em específico aí no contra o PSG e os outros jogos também do Botafogo no Mundial, ele vem mostrado aí muito talento, muita convicção ali no gol. E eu acho também, concordo com o Rogério, que ele também era para ser um dos convocados para a seleção brasileira, sim. Agora falando ainda do Botafogo, rapidinho, desculpa, cortar. Eu acho que o Igor Jesus vai deixar saudade muito grande no Botafogo. A contratação do Botafogo para substituir o Igor Jesus foi um tiro no pé. Também porque nada contra o Arthur Cabral, é um excelente jogador, mas as características do Arthur Cabral não são as mesmas do Igor Jesus. Esse gol que o Igor Jesus fez contra o Paris Saint-Germain, se fosse o Arthur Cabral, não teria saído. Ele não é rápido, ele é um jogador de área, ele é finalizador, ele não é um jogador que pode cair para a esquerda, pode cair para a direita, não tem como. Vai ser uma ausência, assim como o Luiz Henrique, o Almada, gigantesca pro Botafogo. E a gente até comentou, né? Vai ter que ir ao mercado. Com certeza. Não tem atacante no Botafogo. Até porque é o seguinte, esse campeonato do Mundial aí tá rendendo um dinheiro pros times. Então vai ter como contratar alguém aí com certeza. Com certeza. Agora, nós falamos no programa passado a respeito disso, Rogério. Não sei se você lembra, que nós falamos o seguinte, que eu, por exemplo, eu falei o seguinte, e você concordou no dia, que o Arthur Cabral era um jogador ali um pouco menos, usei o termo que mais plantado ali, né? Até o Gilson falou que ele cai um pouco para a esquerda e tal, mas ficou provado, né? O que nós falamos aqui na semana passada, que o Igor Jesus dá mais movimentação pro Botafogo. E o gol que ele fez contra o Paris Saint-Germain não foi um gol de cabeçudo, vamos usar o termo aqui, né? Não foi, ele sabia o que estava fazendo. Sim. Fez um golaço, foi mérito aí total do centroavante do Botafogo, que fez um golaço aí e realmente vai fazer muita falta. Passo também do Savarino, né? E no momento que nós vivemos hoje no futebol, é uma posição difícil de conseguir alguém, inclusive na seleção brasileira agora que vai vir o Pedro, né? Porque realmente centroavante para fazer a diferença tá difícil. Tá escasso. Para a seleção brasileira, hoje, atualmente, futebol de momento, os 2 centroavantes da seleção é Igor Jesus e Pedro. Não tem outro. Não adianta inventar Richarlison, não adianta ele querer inventar o que não dá. Isso aí não dá. Os 2 centroavantes da seleção brasileira, Pedro e Igor Jesus. Igor Jesus de titular e Pedro no banco. Pela forma física do Pedro. Já deu pro Richarlison, não tem como. Agora, falando de um outro clube aí que vem fazendo a diferença no Mundial, né? Mas que no último jogo agora aconteceu com o Palmeiras, que é o que a gente vai falar agora. Exatamente o que aconteceu com o Fluminense, meio que entrou aí meio displicente e acabou tomando 2 gols aí, né? E o Palmeiras, esse último jogo agora, quase que entorna um caldo. Quase que entregou, né? Quase que entregou. Mas eu queria falar aqui do Palmeiras o seguinte, agora o Palmeiras vai jogar esse jogo aí que vai entrar pra história também, tenho certeza disso, vai ser um grande jogo contra o Botafogo. E o que vocês acham aí do Palmeiras contra o Botafogo? Como é que o Abel vai entrar aí? Como é que o Abel vai analisar o time que ele tem nas mãos para poder jogar contra o Botafogo? Então, Palmeiras e Botafogo, né? Novamente, estão se encontrando agora no Mundial de Clubes. O Botafogo tem levado uma vantagem, né, contra o Palmeiras em algumas competições aí, principalmente mata-mata. Mas eu creio que esse jogo vai ser diferente. Muitos estão apostando no Botafogo, mas... Mas se eu não me engano, Gilson, não te interrompendo, o último jogo do Botafogo foi no parque, foi no 0x0. Foi 1x1. Foi 1x1, né? Foi empate. Foi empate. Então,
Mas aí na mata-mata o Botafogo tá passando. Sempre tá passando e o Palmeiras tá ficando. Exatamente. E dessa vez agora o Abel tá se preparando pra esse jogo, porque ele não vai querer ser eliminado agora, né, pro Botafogo claro. novamente. Pro Abel poder não ser eliminado pro Botafogo, ele tem que tirar o buraco que tem na zaga dele, que se chama Gustavo Gomes. Jogou algumas temporadas muito bem no Palmeiras, mas no último jogo contra o time do Messi, o mole que ele deu pro primeiro gol do Inter Miami foi absurdo. Eu já tinha falado isso. Ele quer sair da zaga sem deixar ninguém para cobrir ele. Ele não é rápido e ele ultimamente tem sido fácil de passar por ele. Ele tem sido tomado uns dribles assim meio bobo. E a cabeça do Estevão não tá mais no Palmeiras. E ele já demonstrou isso. Isso não é visível, tá realmente. mais no Palmeiras. Tem sido mais um jogador que é menos um dentro do campo. Agora também vamos elogiar, né? Não é só criticar. O Flaco Lopes, que já mostrou que vem bem. E o Richard Rios, sem comparação. É o motor do Palmeiras. Se o Palmeiras ficar sem ele nesse Mundial, vai ser uma lacuna gigantesca que não tem substituto pra ele. É mais um que vai sair também, né? Mais um que tá. Vai pra Europa. Vai pra Europa. O que o menino tem jogado é absurdo. Jogando muito. É absurdo. Eu vou fazer duas observações aqui, mas antes disso, o Gilson falou agora da Europa. Eu acho que agora, com esse grande Mundial aí, tá mostrando muito mais aí, até porque o futebol brasileiro tem se destacado. O interesse dos europeus agora vai ser ainda maior, hein? E na verdade esse campeonato tá servindo de vitrine, né? Verdade. Para muitos clubes, tá servindo de vitrine. Muitos jogadores têm se destacado aí. E os times europeus estão ali, não estão de bobeira, eles estão lá para observar. Aquele que interessar, eles vão levar. Você vê pelo assim. Claro que a gente tá falando do Palmeiras. Então, do Palmeiras, já tem o Alan, que tá sendo um menino preparado pelo Abel para ser substituto do Estevão. Que tem, por sinal, feito ótimas partidas. Eu ia falar isso agora. É um menino muito bom de bola. O Richard Rios, que tem idade, né? Pra sair. Do Palmeiras, eu acho que só. E o Murilo, que é um bom zagueiro. Esse é um excelente zagueiro. Agora... Ele vai sair também? Não sei se vai sair. Mas eu acho que, assim, de novidade, de futebol, de tudo, a vitrine que tá sendo pra Europa, acho que não fica não, hein? Um muito bom zagueiro, muito inteligente e também é novo, né? Porque nenhum clube vai querer pegar jogador de 28 anos, 29 anos. Eu perguntei se ele ia sair porque ele é aquele jogador que sempre entrega alguma coisa pro Flamengo, né? Quando joga contra. Sim. É verdade. Ele é o Luan. É o 12º. E o Rogério estava falando agora a respeito dos grandes jogadores aí do Palmeiras, que é o Flaco Lopes, né? Que vem entrado muito bem aí, né? Também o Richard Rios, que para mim, concordo contigo, que é o craque aí do Palmeiras. Mas no último jogo agora, esses grandes jogadores não jogaram muito bem. Quem se destacou aí, né? Eu vi o jogo, foi o Maurício, que também vem jogando muito bem no Palmeiras. E o Paulinho, né? Agora desencantou aí, fez mais um gol aí pelo Palmeiras. E foi um dos gols que evitou do Palmeiras perder esse último jogo, né? O Paulinho não é novidade, né? O Paulinho, todo mundo sabe da qualidade dele, até porque o que ele jogou no Atlético Mineiro junto com o Hulk, eles dois fizeram uma boa dupla. A saída dele do Galo é sentida até hoje, você vê os resultados do Galo, né? E ele é um jogador inteligente, ele tá pegando ritmo, acabou de sair de uma operação muito grave, então ele vem se recondicionando. E o Flaco é um jogador, né, que nós sabemos, o Maurício também. O Maurício não dá pra ser titular, toda vez que ele é titular, ele joga mal. Quando ele vem do banco, ele sempre tem uma boa atuação. E o Richard Rios não é todo jogo que ele vai ser o cara do Palmeiras, né? Mas ele mesmo sem jogando, assim, não se destacando tanto, ele é muito importante pra equipe. Ele é o motor do time. Então, como você falou, ele não foi assim como ele foi no primeiro jogo, né? O craque, Richard Rios, não foi muito falado. E queria falar também de um outro jogador que tem melhorado, voltado a jogar bem, o Veiga, né? O Veiga vem. Na minha opinião, né? O Veiga é um grande jogador. Até falei no programa passado que é a respeito da seleção, né? Que eu acho que o Veiga tem vaga na seleção, ainda que não coloque ele pra jogar de titular, mas ele, pra mim, no grupo, ele tem vaga ali, porque o Veiga tem um futebol apurado. Eu já acho que ele tem que se preparar mais.
Ele ainda tá cedo. Tá cedo pra estar na seleção. Até porque ele passou agora, teve agora uns momentos ruins, né? Não tava tão bem, tava na reserva do Palmeiras. Então, se ele tá voltando agora a ganhar titularidade no Palmeiras, ele tem que começar a trabalhar mais pra poder chegar na seleção. Ele ainda não tá pronto. Também acho, concordo com o Gilson, porque pra posição dele tem outros jogadores melhores. Tem. E o que ele vem jogando agora no Palmeiras, ele tá começando novamente, ainda não demonstrou o futebol do Veiga, tá começando a amadurecer, mas pra seleção ainda não, tá muito longe, muito longe. Agora, vamos falar aqui de mais um time brasileiro que tá aí também, né, se classificando, que tava jogando agora há pouco, tava 0x0, terminou 0x0, que é o Fluminense. E aí? Fluminense, nesse grupo aí, né, mesmo parecendo fraco, teve um altos e baixos, né, contra o Borussia. Foi um time totalmente diferente desse último jogo agora. Até que contra o San, também mesmo perdendo, se recuperou, né, buscou o resultado, estava perdendo 2-1, conseguiu empatar e virar o jogo. Mas o Fluminense agora na próxima fase eu acho que não vai ter moleza não, assim como o Flamengo, né? O Fluminense vai pegar um time com mais experiência em mata-mata, um time que não vai desistir fácil, não vai ser como o Mamelodi, né? Que é um time da África pouco conhecido, até porque eu também nem conhecia, eu vim conhecer agora, né? O Fluminense pega agora nas oitavas ou o River Plate, ou o Inter de Milão, né? Então, dois times que estão aí. Um desafio aí. Muita experiência em mata-mata. O que eu imaginei foi que o Flamengo, depois de ganhar o Chelsea, fosse ficar de sapato alto e não demonstrou isso. Claro que ontem foi um jogo sono danado, mas voltando aqui pro Fluminense, subiu a cabeça aquele empate do Borussia. O Fluminense fez 2 jogos, na minha opinião, agora esses 2 últimos jogos do Fluminense muito abaixo, porque no primeiro jogo o John Arias, ele é sem comparação, um jogador, ele é o motor do Fluminense. Quem jogou também muito bem foi o Nonato, o Martinelli. Todo mundo pedia, né? O Ganso como titular. No último jogo, o Ganso foi titular, deu um gol para os caras por fazer um passinho de letra. Verdade. E, na minha opinião, o Fluminense jogou de sapato alto. Eu acho que o Renato, agora, com o Fluminense classificado, depois desse 0x0, e hoje o Fluminense, pelo que eu soube, jogou mal. Não foi um Fluminense que jogou contra o Borussia, foi um Fluminense apático, onde o Sander jogou muito mais do que ele, que incomodou muito mais do que o Fluminense. Então acho que o Fluminense tem que fazer o Renato tem que fazer aí uma mudança de dentro do vestiário, de ânimo. Na minha opinião também, ele contra o Borussia, ele poderia ter posto o Keno. No outro jogo ele colocou o Keno mudou o jogo, fez a diferença. Junto com o Nonato, que vem jogando bem. O Keno dá muita movimentação ali pro Fluminense. Inclusive fez o gol também, né? E o Renato e os psicólogos do Fluminense, o grupo, tem que ajudar o Everaldo, porque o Everaldo não é um jogador cabeçudo, ele não é um jogador burro, tanto que ele estava jogando no Bahia, ele era um dos destaques do Bahia, e dentro do Fluminense ele domina a bola que ele não chuta pro gol. Chuta, Everaldo. Chuta, Everaldo. Verdade, contra o Borussia foi assim, né? Ele pegou aquela bola lá na frente, ele poderia levar até dentro do gol pra fazer o gol, ou chutaria de longe mesmo, porque o goleiro tava adiantado. Com certeza. Ali era bater e fazer. Mas eu não sei o que houve, que ele parou, deixou de correr, Nossa, ele puxou a bola, ali vai deixar ele com a dormir, bola, sem tocou dormir do lado. há muito tempo. Nada a ver aquilo ali que ele fez. Não deu pra entender, não dá pra entender também nesse último jogo que o Fluminense virou o jogo, né? Foi 4-2. Ele também recebeu uma bola dentro da área que ele poderia ter chutado de canhota e ele tocou pra trás. É verdade. Um atacante nunca faz aquilo ali, um centroavante, a bola caiu, ele, o gol, uma aberturinha mínima, o cara chuta. Ele não chutou, tanto que a torcida gritou, né? Chuta, Everaldo, e ele não chuta. Chuta, Everaldo. Eu acho que a confiança... Acho não, certeza que a confiança dele tá muito abaixo. E isso precisa de como eu falei, o psicólogo do clube, o Renato Gaúcho, e os seus companheiros abraçarem ele. Por mais que esteja um companheiro melhor do que ele precisa chutar no gol, porque para ele criar confiança. Porque o primeiro gol que ele fizer, nunca mais ele toca. Nunca mais ele mata a jogada como ele matou. E quando ele dominou essa bola, o Fluminense estava perdendo de 2-1.
Exatamente. E quando você tocou no assunto aí da segunda partida, né? Do Fluminense contra o Ulsan. Que tava 2-1 pro Fluminense. O Fluminense até empatou e virou o jogo, mas no final o Renato Gaúcho chamou a atenção de todo mundo. Porque o Fluminense jogou muito abaixo e o time coreano não é isso tudo. Não. Pra mim, quem se destacou do time do Ulsan só foi o goleiro. Fez muitas defesas ali, que era pra ter, né, o Fluminense ter ampliado a partida, mas o goleiro Então, mas salvou. não tem como entender qual é o fator, né? Por exemplo, do Fluminense entrar contra esse Ulsan e ficar displicente. O Palmeiras entrou agora, né, nesse último jogo também, displicente. Tanto que o Abel deu uma declaração dizendo que a repórter perguntou pra ele o que você falou com eles no vestiário. Ele falou, olha, eu falei pra eles que pior não poderia ficar. Quer dizer, essa displicência que não pode haver num campeonato desse nível, um campeonato é um privilégio para os times brasileiros, né? Para os 4 que estão aí, é um grande privilégio participar de um campeonato dessa magnitude e ficar displicente como o Fluminense ficou. O Fluminense virou o jogo, né? Mas se fosse uma equipe mais forte, poderia ter se complicado muito. Sim. Entendeu? Então eles têm que ajustar isso aí. E eles também não deixaram de atacar, né? Exatamente. Eles foram pra cima. Exatamente. Só que o Fluminense deu mais sorte que eles e conseguiu finalizar as jogadas ali. Tanto que o Fábio fez algumas defesas também ali, meio que. Sim, né? Fez algumas defesas. Foi, além do São Fábio, né? Porque o Fábio é sem comentários. Eu acho que o Fluminense, o que aconteceu com o Fluminense, assim, ao meu ver, o Fluminense foi o time brasileiro que estreou contra uma equipe europeia grande, de porte grande. O Borussia. Fez um excelente jogo. Surpreendeu a todos. Não adianta uma pessoa virar pra mim e falar, não, eu já esperava isso do Fluminense. Nem o mais otimista torcedor do Fluminense acreditaria que o Fluminense fosse jogar como jogou. Mas eu acho que também foi um fator ruim pro Fluminense, pros jogadores do Fluminense, porque subiu a cabeça. Pô, se a gente jogou assim contra o Borussia, a gente ganha qualquer um desse grupo. E contra o Ulsan, entraram de sapato alto, porque foi um golaço do John Arias de falta, mas aquele time do Ulsan pode ter atacado, pode ter feito várias coisas, mas não tinha time pra fazer o que fez contra o Fluminense. Com certeza. Não tinha. Esse é o motivo da grande displicência do Fluminense, né? E como você falou, Gilson, o Renato Gaúcho foi cobrar o time. E hoje ele merece entrar no vestiário e cobrar novamente. Porque se o Fluminense jogar como jogou hoje e pegar o River ou Inter de Milão, aí vai ficar difícil. Não se classifica para as quartas. Se o Fluminense jogar o que jogou contra o Borussia, o Fluminense é um grande candidato a chegar, eu acredito, à final, assim como os times brasileiros, todos têm condições de chegar à final. Inclusive, é até bom você tocar nesse assunto, Rogério, porque a grande polêmica desse Mundial, comparando o futebol brasileiro com o futebol europeu, é essa. Existe mesmo esse abismo entre o futebol europeu com o futebol brasileiro? Eu, particularmente, dou minha opinião e vou ouvir a opinião de vocês também a respeito disso, que eu sempre falei aqui em todos os nossos programas que nós tocamos nesse assunto, que os times brasileiros teriam total confiança, total capacidade de disputar, né, frente a frente aí com os times europeus, e isso tem acontecido. A gente falou agora também da displicência do Botafogo, do Fluminense, do Palmeiras. Porém, os times brasileiros, né, até aqui estão classificados. Sim. Né? E jogaram muito bem. Mas teve uma declaração do Renato Gaúcho que eu gostei muito. Ele falou a respeito disso, né? Sobre essa comparação que, infelizmente, algumas pessoas da mídia, da nossa mídia, valorizam muito o futebol europeu e esquecem que as grandes estrelas do futebol europeu saem aqui da América do Sul. Então tá, deixa eu fazer uma pergunta em cima disso para vocês. O Newcastle, o time do Bruno Guimarães, é melhor que qual brasileiro que está no campeonato mundial? Nenhum. Então, como é que um time brasileiro não tem capacidade de chegar e ser campeão desse mundial? Porque o Manchester City,
que é um time muito falado pelo modo de jogar, perdeu esse ano os 2 jogos pro Crystal Palace. E o Crystal Palace não tem jogador melhor que nem do Flamengo, nem do Botafogo, nem do Fluminense e nem do Palmeiras. Então, futebol hoje mudou muita coisa. Nem quando a Europa tinha clubes como o Milan, que era uma seleção, a Internazionale, o Real Madrid, o Barcelona. Vamos falar aí do Barcelona. Isso no início de 2000, né? Isso aí, não é? O Barcelona. Todo mundo esquece que o Barcelona com o Lionel Messi, Xavi, Iniesta, Ronaldinho Gaúcho, Deco, Eto'o, perdeu pro Inter. Vê quantos jogos o Inter chegou naquela final lá e vê quantos jogos o Barcelona chegou. Igual os europeus estão chorando no final de temporada, a gente tá cansado. Os caras reclamam com 59 jogos, a gente chega todo Mundial. O Flamengo chegou contra o Liverpool com 77 jogos. O Botafogo chegou contra o Pachuca 75. O Palmeiras chegou com 74 jogos. Não tem como. O Fluminense chegou com 73 jogos. Então, se há uma desculpa, e outra, eles chegaram agora, estão com 59, 60 jogos. Nós estamos indo para 40. E aí? E nem estamos na metade do ano ainda. Chegamos agora. E o que você está falando é exatamente o que o Renato Gaúcho falou, que o Renato Gaúcho, essa declaração dele, o que você está falando é muito pertinente. Por quê? Porque se o time europeu ganha o brasileiro, eles são fera. E se perde é porque tá cansado, porque tem sol, porque tem isso, porque tem aquilo. Sempre tem uma desculpa. E eu quero até frisar aqui que não é a mídia, não estou generalizando, a mídia geral do Brasil, mas algumas pessoas da mídia, até alguns torcedores também, ficam nessa coisa que agora tá caindo aí... por terra, vamos dizer assim, em respeito do futebol europeu com o brasileiro. E, por exemplo, quantos europeus tem no time do Bayern de Munique, que é o assunto que eu vou entrar agora, que tá essa polêmica do Flamengo pegar o Bayern de Munique. Quantos europeus tem no time do Bayern? Não tem muitos, não. Não tem muitos, não. O time do Bayern tem bastante europeu. PSG. Tem bastante europeu. Não, a maioria desses times, até das seleções também, lá da Europa, a maioria delas, claro, tirando Suécia, Itália, Inglaterra, mas alguns, exemplo a França, né? Vou usar a França como exemplo. Ali a maioria de jogador é naturalizado francês. A maioria é argelino. O Zidane mesmo era argelino. Mbappé é da onde? Ele não é francês. Ele não é francês, é verdade. Ele é naturalizado. A maioria. Realmente. Entendeu? Realmente. E assim, se fosse jogar com jogadores franceses mesmo, a seleção da França nunca ganharia nenhuma Copa. Porque os jogadores de lá não é isso tudo. Exatamente. Também acho. Eu acho que... um ou outro que se destaca, né? Verdade. Igual todo mundo tá falando aí que o Bayern não sei o quê, o Bayern vai engolir o Flamengo. Pode me cobrar. O Flamengo vai mostrar o melhor futebol contra o Bayern de Munique. Vai sair vencedor, não é porque eu sou flamenguista, não. É porque eu acredito nos times sul-americanos. E depois já foi contra o Chelsea. Todo mundo achava que o Flamengo não vai... O Flamengo ganhou do Chelsea de virada, não tem desculpa. Mas ganhamos será que de o Bayern virada. que estão falando não é um peixe? O nome de um peixe vai engolir o Flamengo? Pode ser também. Inclusive, eu queria até falar aqui para os nossos telespectadores o seguinte: se você quiser dar uma opinião a respeito desse jogo especificamente do Flamengo com o Bayern de Munique e também dos outros brasileiros, Botafogo e Palmeiras, né? E o jogo do Fluminense também, que ainda está para se definir aí, entra aí no nosso canal aí, no Arena do Gol TV, e dê a sua opinião, participa aí com a gente, dando a sua opinião, se os brasileiros vão sobressair aí nessa próxima fase das oitavas de final aí do Campeonato Mundial de Clubes. E falando também, hoje a declaração do jogador do Bayern foi muito interessante, do Thomas Miller. Ele falou que ia ligar pro Rafinha para ver como é que é o Flamengo, porque o Flamengo é um clube muito difícil de se jogar, muito difícil de se bater, e as características são iguais, tanto de Bayern e do Flamengo, que eles marcam alto. Tem todo mundo falando aí que o Bayern é isso, que o Bayern é aquilo. O Boca Juniors mostrou que com um pouquinho de empenho a gente consegue ganhar,
Claro que o Boca saiu derrotado, mas porque, na minha opinião, o treinador se acovardou, porque se ele bota o time mais à frente, tinha ganho. Verdade. É. E só puxando o teu gancho, né, que você tinha falado aqui sobre os times europeus, na questão de jogos, né, de temporada. A deles já finalizou, que agora é o meio do ano. Mas aí eles arranjaram a desculpa que a temporada tá finalizando, tá perdendo jogos e também tem o calor, né? Também estão falando sobre isso. Só que quando chega no final do ano, a nossa temporada tá finalizando. E a deles não, tá na metade. Aí quando eles ganham, não tem desculpa. Quando o nosso time perde, Exatamente. que fala a mesma coisa, aí eles falam, tá arranjando desculpa. Não, pra mim é a mesma coisa. Eles estão perdendo agora porque tem que perder e acabou. Porque tá ficando vergonhoso. Sim. Porque pra eles passar pelos times brasileiros ia ser um bônus. Ah, o time brasileiro vai ser um bônus. E não foi. E detalhe, E não foi. O jogo do Flamengo e do Bayern vai ser no calor. E se perder? O clima previsto aí é de 31 graus, né? A temperatura. Pode chegar a 37. Todo mundo esquece que dentro dos clubes brasileiros e dentro dos clubes europeus tem muito jogador brasileiro. Muito jogador brasileiro. Que um dos destaques desse Mundial aí de time um jogador brasileiro é o Vinícius Júnior. E tem outros aí. E o Flamengo tem o Jorginho, que jogou na Europa e jogou em grandes clubes. Napoli, Chelsea, Arsenal. É um jogador diferenciado. O Arrascaeta joga na seleção uruguaia. O Michael jogou lá fora. Jogou lá na Arábia. Eles já sabem como jogar, né? Já tem, não tem como. O Gerson é um excelente jogador, já o Danilo jogou na Juventus. O Alexandre na Juventus. Então, não tem mais bobo no futebol. Não existe isso. O Fluminense tem o Thiago Silva, que é um jogador mega experiente. O John Arias, que já jogou a Copa, é um grande jogador. Tem o Cano, que não jogou assim, não chegou a jogar pela seleção argentina, até porque é covardia, né? Os jogadores que tem lá pra poder botar o Cano. Mas... Vai tirar quem pra ele? Não tem como. Mas não é bobo também. Então a gente tem que começar, eles têm que começar a respeitar os sul-americanos e não vir com desculpa, jogar bola. Porque o futebol sul-americano jogando bola não tem europeu pra bater. Essa é a minha opinião. E agora eu queria perguntar pra vocês também, né? Sobre esse jogo do Flamengo e Bayern. Se vocês têm algum placar aí pra arriscar. O Flamengo sempre dá mole, eu falo isso pro meu filho, ele fica revoltado. Como o Flamengo sempre dá mole, 2-1 Flamengo. Exatamente o placar que eu ia falar. Eu concordo com o Rogério. 2-1. 2-1. Fechou geral. Agora, a gente falou agora do placar. E com quem que vocês acham que o Felipe Luiz vai entrar? Porque você vê que o time que o Felipe Luiz jogou contra o Chelsea já foi um time diferente contra o Miami e um time diferente contra o Los Angeles. Né? Porque o Felipe Luiz tem essa mente de se adaptar, né, de acordo com o adversário. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acham. Pra mim não vai ser nenhuma surpresa se o Rascaeta ficar na reserva. Porque ele vai botar o time pra cima. Será? O Vai grande pegar na craque do time? velocidade. Eu concordo com o Gilson. E nesse momento, o Arrascaeta realmente, no último jogo, jogou bastante. Puxou a responsabilidade, chamou a responsabilidade. Mas contra o Bayern, que tem um time muito veloz, tem o Olise, tem o Coman, tem o Sané, Gnabry. Nem vou falar muito do Sané, que o Sané não tem jogado nada. Mas o Gnabry. Então tem jogadores rápidos, o Goretzka, o Kimmich. Mas a zaga deles também deixa a desejar. Todo mundo fica falando, a zaga deles, o Pamuceno, assim, né? O Pamuceno, que nego fala que é um zagueiraço, dá mole. Então, eu entraria sem o Arrascaeta e sem o Pedro, com o Bruno Henrique como referência, Plata, o Luiz Araújo, que não tem como tirar, o Gerson, Jorginho, Pulgar, o Wesley não entraria com Varela, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e, com toda certeza, o Ayrton Lucas. Não entraria com o Alexandre.
Essa é a minha opinião. Porque o Ayrton Lucas, ele tem jogado bem. E ele querendo ou não, é um desafogo também lá atrás, que ele é rápido. E lá pra frente, fazendo dobradinha ali pela esquerda também. De vez em quando ele pega a bola no contra-ataque e para no gol. É né? isso aí. Com o Jorginho ainda, acho que esse é o time ideal. E esses que vão ficar no banco, né? Que são as estrelas do time também. Entrando no segundo tempo, pegando mais cansado o Bayern, realmente pode ser uma estratégia muito interessante. Na verdade, o reserva do Flamengo é um titular, né? Um titular reserva. Agora, aproveitar que a gente tá falando do Flamengo, que é esse menino, hein? Esse menino do Flamengo tá com uma estrela, Deus olhou pra ele e falou, meu filho, você nesse Mundial vai ser um dos grandes destaques. O menino não fica após o Mundial, eu não tenho a menor dúvida, porque o menino é muito bom de bola. Deve estar sendo muito assediado, com certeza. Sim. Sem dúvida nenhuma. O Wallace Ian. O Wallace Ian. E outra, todo mundo também criticou pra caramba, mas aí eu vou elogiar, não vou criticar. Claro, errou. Mas a mudança de chave do Wesley contra o Chelsea, após ter tomado aquele gol, dentro de um jogo muito difícil, muito falado, muito questionado. Que jogador é esse? Que menino, que mente. Esse menino, ele deve ter um psicólogo excelente. Além de dentro do time do Flamengo, o Danilo ter dado moral, o Jorginho, o time todo, na realidade, também, o Gerson também. E o time todo tava com a mente, né? Está, né? Bem estabilizada nesse jogo. Isso aí. Eles estão focados no Mundial. Eles querem ganhar. Sim. E o Wesley me mostrou, ele teve uma virada de chave muito rápido, porque você sabe, né, Gilson? Até que dentro do brasileiro, você erra contra um Corinthians, contra um Palmeiras. Pra recuperar. Pra recuperar é difícil. E o menino recuperou. Recuperou rápido. Ele recuperou rápido. Em 10 minutos ele já era outro jogador. E além disso tudo, voltando aqui a falar rapidinho, ontem, o jogo do Flamengo, o Felipe Luiz colocou a maioria reserva, né? Sim. Mas eu vou falar, esses caras que estão na reserva estão acostumados a ficar na reserva. Porque de destaque, foi o Wallace Ian mais uma vez. O Bruno Henrique mais uma vez. E eu vou falar dele, que ele foi criticado, eu mesmo critiquei ele. O Alan ontem jogou demais. O Alan ontem jogou muita bola. Ele foi o único desses que teve oportunidade aí que acertar o pé no gol. Que ele não acerta. Ele tá louco pra fazer o dele. Ele tem dois gols na carreira. Essa ansiedade do jogador também, às vezes atrapalha um pouco, né? Mas mas ele jogou bem pra caramba. Ele jogou muito bem. Jogou bem. E além de ter jogado bem, tu viu que ontem ele foi perguntado, né? Sobre sair do Flamengo. Ele não quer. Ele deixou claro. E todo mundo já sabe que tem procura. O próprio ex-clube dele tá querendo ele de volta, né? Mas ele falou que tem uma dívida com o Flamengo e eu vou falar aqui pra você, Alan. Eu tô torcendo pra você se recuperar. Hoje, pra mim, você não é mais o terceiro reserva. Pra mim, você é o reserva imediato de qualquer um que se machucar. Claro que a gente ainda tem o Nico aí no banco. O Nico não tá jogando, tá machucado. Mas agora, precisando de você, a gente já sabe. No próximo jogo, com certeza, o Pulgar não vai conseguir jogar o jogo todo, porque o Pulgar, ele é o rei dos cartões. Então você e o Jorginho vão fazer a diferença, eu tenho certeza. Isso não, cara, deixa o cara jogar. Tem que jogar e jogar firme mesmo. O Pulgar é assim que ele joga. É chileno com sangue de argentino. É verdade. O que tá deixando a gente confiante mais ainda, né? Por se tratar de Flamengo, mas que a gente percebe que o time do Flamengo tá encaixado, né? Tanto os reservas quanto os titulares. Tá entrosado. O time tá focado. Né? Tanto que ontem tomou aquele gol, né? Por bobeira, mas conseguiu se recuperar rápido, né? E é aquela coisa também, a gente também não pode como a gente falou agora há pouco, do Botafogo, do Palmeiras e do Fluminense, também subestimando os adversários, por mais que eles sejam abaixo. Porque num lance, você pode se prejudicar e muito, né? Então, atenção total aí contra o Bayern, que é um time de muita qualidade, a gente sabe disso. E são muitas emoções pra domingo, né? Cima. E outra, vai pra cima. E vai sábado e domingo, né? E outra, se você prestar atenção também, sem o Gerson, né? Que todo mundo já sabe que ele vai embora, isso é fato. A gente não sente falta não, hein? O time tá encaixado.
Jorginho já tá ali. Já, ó, tem o Jorginho ali, o Plata jogou bem. Na minha opinião, o Gerson indo embora, a posição é do Luiz Araújo. O Luiz, até num jogo que ele não joga muito bem, ele é decisivo. Claro que ele ontem perdeu um gol cara a cara, mas o Luiz tem crédito. Eu vi um vídeo no Instagram, né, do Gerson, ele falando o seguinte: o Nação é o Coringa até 2030. E aí, será que ele sai mesmo? Isso aí foi antes do Mundial. Ah, foi antes? Foi assim que ele renovou o contrato. Ele vai sair. Eu, se eu fosse ele, depois de tudo que tem acontecido dentro a proposta é irrecusável, né? Pô, vou falar. Se tratando de valores... Poxa, mas aí se fosse pra sair, era melhor ele ir pra Arábia. Ele ia ganhar mais. Por que ele tá indo pra Rússia? Não, e que é um futebol também que na Arábia que é muito mais em Quem vai ver ele do jogar lá? Quem conhece Ele o campeonato russo. Quem vai ficar vendo ele jogar lá? Exatamente. Os jogos lá não estão sendo mais transmitidos. Ó, eu vou falar um negócio de verdade pra vocês. Se for por dinheiro, tá sendo muito burro. Uhum. Porque por mais que o Ancelotti tenha prometido que ele vai continuar na seleção, 2 convocações no máximo. E depois não volta mais. Exatamente. Além disso tudo, não disputa nada. Porque a Rússia tá brecada dos campeonatos. Então, eu acho que olhando pelo cenário futebolístico, eu ficaria dentro do Flamengo. Um exemplo. Luiz Henrique, cadê? Sumiu. Sumiu. Cadê a convocação dele? Tá na Rússia. O Zenit pode ser tudo. Então não adianta. Não adianta. E uma novidade aqui pra vocês, né? Tem vários torcedores do Flamengo pedindo o Almada. O Almada está revoltado porque o time caiu pra 2ª divisão, o Lyon. Tá revoltado com o John Textor. E há rumores que o José Boto tá costurando aí um acordo, hein? Não seria surpresa. Seria um excelente jogador, um excelente reserva pro Arrascaeta. E eu acho que se ele viesse pro Flamengo, o Arrascaeta ia virar reserva dele. É isso que eu ia falar agora. Se não tomar cuidado, é reserva. O Almada joga muita bola. Considerações finais, pessoal. Você, Rogério, suas considerações finais. As minhas considerações finais tô torcendo para todos os clubes brasileiros agora com esse enfrentamento entre Botafogo e Palmeiras. Claro, vai sair um vencedor. Nada contra os paulistas, mas que seja o Botafogo. Aqui do Rio. E o Rio tem que mostrar o seu valor, porque no Campeonato Brasileiro tem mais paulista do que carioca. E nós temos mais carioca do que paulista no Mundial. Flamengo vai ser, se não for campeão, chega à final desse Mundial. E Felipe Luiz está sendo cotado por muitos clubes europeus. Então, não será surpresa. Já era esperado, né? A visibilidade desse campeonato é monstruosa. E não será surpresa o Flamengo chegar à final. Eu creio que será campeão. Considerações finais, Gilson. É complicado, mas não é difícil. É porque tem que passar do Bayern. Provavelmente pega o PSG. Provavelmente pega o Real Madrid. E assim chega na final com o City. Será? Eu acho que o mais difícil desses aí... Não acho o Real Madrid, não. Eu acho o Real Madrid um time tão desorganizado. Claro que o Xabi Alonso está começando agora o trabalho dele, que com certeza, depois de começar a temporada, que ele encaixar o time, ele é um treinador muito bom. Mas para esse Mundial aí, acho que o time mais fácil da gente passar vai ser o Real Madrid. Minhas considerações finais você que ainda não segue o Tijucano, Arena do Gol, segue lá, se inscreve. Com certeza. No YouTube também, né? Tem muitos vídeos, tem muita coisa boa lá. Vocês querendo, só dar uma chegada lá e clicar. E seguir a gente, né? Também para ajudar, para dar aquela força. Dá aquela divulgada aí pros seus amigos. Precisa de vocês, né? Chega junto com a gente. Exatamente isso. Para você que está vendo o nosso programa, já foi dado o recado, né? Você que não conhece o trabalho da Arena do Gol TV ou já viu, passou ali rapidinho, dá uma olhada lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, também do Futebol Clube Tijucano, e eu tenho certeza que vocês vão começar a seguir a gente, vão começar a gostar muito do nosso trabalho. E outra coisa também, quando você vê o nosso vídeo, dá um likezinho lá, não custa nada. O like é rapidinho. É só clicar e deixar lá o likezinho, pô. Compartilha também, comenta. Dá essa força pra gente aí. Quer criticar, critica também, a gente também aceita. A gente aceita críticas.
construtivas e destrutivas também, que essa daí a gente joga fora, mas a gente aceita. Pode ir lá. É isso aí, galera. É o Arena do Gol TV no Mundial de Clubes. Um golaço pra vocês. Grande abraço.